Olha, estou experimentando com muita alegria a união do setor de cibersegurança. Ou seja, estamos todos na mesma jornada. E é muito bacana ver o quanto que o setor de cyber colabora. E o meu convidado de hoje é um desses, que veio aqui colaborar com a sua história, a sua jornada, para que nós possamos enriquecer ainda mais o Por Trás da TI. Luiz Ascenzio. Ascenzio, um prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por conhecer o estúdio, conhecer aqui. Vamos até um pouquinho rápido no café, né? Eu falei assim, local muito bonito, me traz uma lembrança boa. São Francisco, eu falei, pô, lembra bastante, eu falei assim, o lugar é muito bonito. É verdade, Muito obrigado pela oportunidade. Um grande prazer. Nós estamos aqui, né, em Campinas, o estúdio da NetGlobe, num ambiente onde você lembrou, né, seja de berços muito importantes da tecnologia, né? Muito legal, seja muito bem-vindo. A gente começa aqui sempre falando um pouquinho de infância, de história. Daquilo que somos hoje tem muito reflexo daquilo que vivenciamos na infância. Qual que é a sua história? Conta um pouquinho de família espanhola, com muita raiz e tradição. Conta um pouquinho da sua história. Legal. Eu nasci no Bexiga, bairro tradicional, não lembro de nada. Meu pai acabou se mudando muito cedo do Bexiga, sou filho único, né, então, com minha mãe, e foi para um bairro que até então ele era Chácaras. Hoje é conhecido como Vila Olímpia. Vila Olímpia. Então, quando a gente foi para Vila Olímpia, eram chácaras. Então, eram grandes chácaras. Chácara Ibirapuera, que é parte do Parque de Ibirapuera. Chácara, que é a Vila Olímpia. Então, e foi loteado. Então, começava a fazer loteamentos. Comprou um pedaço lá desse loteamento. Já tinha era uma vila. Então, existiam muitas vilas, sem saída. E lá a gente foi viver. Então, tinha na época muitas comunidades, tinha da favela, então era diferente, não era como que é hoje a Vila Olímpia, como que é a Juscelino Kubitschek. Aliás, tem foto minha na Juscelino Kubitschek, que na verdade não era Juscelino Kubitschek, que era de terra. Eu era criança, terra. Uau! Que lembrança legal! Inimaginável, hein? Não era bairro nobre. Não era bairro nobre. Tanto que tem o esqueleto que hoje é o prédio, né, do Santander, parte do Santander, AWS, que lá era um esqueleto que ficou muitos anos, a gente tinha que empinar pipa lá em cima. Então era completamente diferente do que é hoje, é que a transformação foi muito rápida. E minha infância toda foi lá. Então, infância acho que da maioria naquela época em São Paulo, rua, bicicleta, jogar bola, estourar dedo, pé, tinha muito campo de várzea, então se jogava bastante futebol, era tradicional ter pequenos agremiações de futebol, de bairro, então foi assim que eu passei a minha infância. Então, era um bairro que tinha muitas contradições no começo. Então, você tinha pessoas que estavam investindo, né, para fazer um bairro, para construir aquilo, e tinha pessoas muito humildes. Então, você tinha os dois extremos nas mesmas regiões. Foi um período bem desafiador. Meu pai era escultor, então não tinha salário, uma renda. Minha mãe costurava em casa, também uma renda, mas a gente sempre teve uma vida, eu posso falar que sem luxos, mas nenhuma privação. Tá. Uma vida boa. Então, foi uma infância bem legal. Meu pai, por ser escultor, normalmente ele ganhava metade do dinheiro antes do trabalho, metade na entrega. O que naquela época se fazia? Pegava o dinheiro, colocava na poupança, com o rendimento era o salário do mês. E aí tivemos o Plano Collor. Plano Collor. Foi muito legal o Plano Collor. E nisso daí, por uma necessidade, meu pai falou, olha, não consigo te manter aqui no Brasil. Vai ficar com a tua avó na Espanha. Quando a coisa melhorar aqui, você volta. Quantos anos, Ascenzio? Eu estava, vamos dizer assim, com meio de adolescência, 14 anos. 14 anos. Foi para a Espanha. 15, fui, né? Extremamente contrariado. Né? Meus amigos, né? O bairro, aquela coisa, né? Então tinham, né, toda uma interação do bairro, eu gostava muito, a gente tinha equipe de som, né? Então fazia os bailinhos de garagem. Que legal. Era uma coisa bem. Hoje meus filhos não têm essa experiência, vão ter outras, claro, né? Mas eu fui meio que a contragosto, né? Então fui para a Espanha. Fui morar com minha tia, com minha avó. Fui morar na Espanha, não foi numa capital,
Foi uma região bem periférica, assim, no nordeste da Espanha. Bem engraçado, porque eu abria a janela do meu quarto, eu via nos fundos dos Pirineus, divisa com a França. Olha. Não valorizava. Faz parte, acho que, da idade imaturidade, né? É. Então, não valorizava tudo aquilo. Estudei na Espanha durante 2 anos e pouco, convivi. E eu acho que foi um grande aprendizado porque eu vivi o mundo offline por inteiro. Hoje a gente não tem isso, né? Totalmente offline. Então, o que como a gente está falando, 14, 15 anos, eu estava falando em 95, 96, então não era a internet que era hoje, era diferente as coisas. Então, sim, se vivia em bar à noite, se encontrar para fazer fogueira. Então, assim, eu vivi um período que hoje dou valor, na época talvez muito menos, de viver para estudar, mas você tem uma vida offline. Interações com as pessoas eram completamente diferentes, né? Então, você fazia grupinhos, você ia naquele grupinho, você ia de um bar, ia para outro. Então, coisas que hoje... E era tudo muito a pé, então uma cidade muito pequena, uma província na Espanha, na região da La Rioja. Uma cidade do interior, né? Totalmente interior, tanto que assim, ele em volta era muita agricultura, a agricultura que era gerada lá, primeiramente vinha para a cidadezinha, e o que sobrava de lá era vendido para o Carrefour. Olha só. Que aí o Carrefour era o grande centro, né? Justamente por ser francesa, né? Então pela proximidade. Ascencio, uma pergunta. Claro. Nessa época, você experimentou já um contato com o computador, ainda muito rudimentar, ou não foi na Espanha que você teve esse clique? Como que foi esse primeiro contato? Eu acho que é muito interessante. Eu vou falar que eu acho que meu primeiro contato, e vou falar com tecnologia qualquer, foi justamente começo no Brasil, com uma equipe de som. Porque a gente tinha um problema, né, naquela época que a tecnologia não era tão difundida, equipamento de sons e tudo mais. Era uma coisa que você pegava uma coisa, juntava com de outro, você fazia uma mistureba de coisas e tinha que fazer aquilo funcionar. E eu gostava muito disso. Gostava, sim, de ser DJ, ok, mas eu gostava de poder resolver esses pequenos problemas. E também nesse período eu tinha uma paixão muito grande, que era a aviação. Então, eu estudava muito aviação. E automaticamente, estudando aviação, você tem que estudar o avião, entender o avião. E era muita curiosidade. Tá? Então, isso eu levei para a Espanha. Lá eu tinha muito mais material. Então, você tinha revistas, né? Que você podia conseguir revistas. Tinha livros, que eram coisas que aqui no Brasil era meio que proibitivos financeiramente naquele momento. Então, eu tive uma proximidade com tecnologia. Não vou falar de TI, informática naquele momento. Foi puramente tecnologia. Sem saber, né? Então, eu gostava de resolver essas coisas. Era algo que sempre me encantou. Tecnologia eu vim ver quando eu retornei para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil, naturalmente eu tinha que começar a trabalhar. A vida acaba, né? Então, meu pai falou, olha, você precisa ver o que você quer fazer na sua vida, né? Vamos, né? Bola pra frente. Se você não Aí você volta com quantos anos, Ascencio? Eu volto com 17. Tá, ficou 3 anos mais ou menos lá. Foi 2 anos e pouco, não chegou aos 3 anos. Plano Collor já absorvido, volta para dar sequência. Aí dá sequência, lógico. Queria também voltar, né? Então, não queria ficar longe dos meus pais, né? Então, imagina, filho único, 14 anos com eles, putz, por mais que você esteja, lógico, com família, não é seu pai e sua mãe. Então, e tinha a questão dos amigos e tudo mais. E nesse retorno, eu comecei a entender um pouco do que fazer. E aí, era aquela coisa de o futuro é tecnologia, o futuro é desenvolvimento, esse é o futuro. E aí eu fui fazer um licenciamento em lógica de programação. Então vamos lá, vamos fazer isso. E eu achei uma coisa muito simples, a lógica. Eu falei, pô, gostei disso, né? E nisso eu tirei a licenciatura em lógica de programação e fui trabalhar numa consultoria que trabalhava em administração de shopping centers. Então, ele fazia um software, você ia lá, fazia o deploy daquele software em disquete, né? Então, rede cabeada, né? Rede cabeada, o coaxial.
Era no coaxial ainda, né? Isso, coaxial, rede estrela, aquilo, Isso. com terminação. Então, são coisas que... Parava uma máquina, parava tudo, né? Exatamente. Então, foi lá que eu tive o primeiro contato. A princípio, era um office boy que ia lá levar o disquete da atualização. E aí, em um momento, eu lembro que foi um dia bem específico, que choveu em São Paulo e deu um caos, que quase isso não acontece, né? Em São Paulo, a gente não tem isso. O desenvolvedor que ia lá fazer o deploy não podia fazer. E eu tava lá. E aí o pessoal, não, mas precisam fazer deploy, fechamento, né? Contábil, aquela coisa. Eu liguei lá e falei assim, olha, eu faço. Aí a pessoa que tá responsável, acho que hoje a gente chama de engenheiro, mas na época era um desenvolvedor, né? Falei assim, você faz? Eu falei, faço. Me fala os comandos aqui, eu faço. Falei, puta, mas esse cliente aí, ele é chato. Eu falei, não se preocupa. Eu vou fazer uma puta cara de sério que ninguém vai desconfiar que eu sei porra nenhuma. Vai me dando os comandos. Topa. Não tem escolha, vai. E deu certo. Deu certo, fui muito cara de pau. Não é o meu perfil, tá? Eu não sou cara de pau. Mas naquele momento foi uma coisa que, assim, eu vi que eu estava resolvendo um problema com tecnologia. Eu não sei o que foi o estralo que me deu. Acho que fosse em qualquer outra situação, eu não teria não teria aquela postura. E aí, a partir disso, eu comecei a ser a pessoa de suporte. Então, você vai ser suporte, você vai aprender a programar. Na época era o Clipper. Ok. Então, linguagem totalmente... não é orientado a objeto, nem sabia o que era essa orientação a objeto, mas eu sabia a lógica de programação. Então, eu falei, putz, pegava literalmente livro, né, e comecei a programar e comecei a resolver problemas. Então, eu andava com aquelas pastinhas do lado com as bíblias. Lembra que tinha a Bíblia do Clipper? Eu andava com as bíblias, porque a internet já existia, claro, mas não era algo que você batia. E eu acho que a gente também não tinha conteúdo e nenhum conhecimento para fazer o que a gente faz hoje, né, de pesquisa quase que natural, né? Yeah. Então, putz, qual capítulo? Vou dar o erro. Então, isso acho que foi uma escola. E aí, aonde eu falei assim, putz, eu gosto disso daqui. Automaticamente falei assim, se eu gosto disso aqui, vou fazer ciência da computação. Tá. Aí eu me descobri que eu falei, putz, gosto de tecnologia, né? E aí começou realmente uma jornada já de estudo e trabalho. Então, isso próximo do ano 2000, virada do milênio? Virada pro bug do milênio. Ali. Foi bacana. Porque eu acho que foi um boom de muita mão de obra. Você precisava ter muita mão de obra. Eu lembro que dentro dessa consultoria, eu tive que aprender Delphi, justamente para tirar tudo do Clipper e subir para Delphi. Né? Então, saía de uma linguagem, né, que você trabalhava só com cursor, né, o tab, para uma linguagem que você já começava a ter uma UI para usuário, com mouse. Você já podia começar a trabalhar com rede baseada em DHCP. Então, assim, você começa a sair do Novel. Então, foi uma experiência muito, assim, enriquecedora. Não ganhava quase nada, mas financeiramente, mas eu acho que estava num momento também que eu não estava muito preocupado com isso. E realmente foi uma grande escola. Então, foi daí que eu entrei em tecnologia, entrei realmente no mundo do desenvolvimento. E engraçado que foi pelo desenvolvimento que eu entrei em segurança. Olha só, conta esse link, essa virada, isso é importante. O que foi acontecendo? Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, fui para outras software houses, fui por um período quase funcionário público, trabalhava dentro de uma autarquia, sempre como desenvolvedor, até chegar como arquiteto de sistemas. Mas estava num momento que eu não estava mais gostando tanto disso daí, porque era o que a gente fala que era muito input, tela para fazer o input, salvar em algum lugar, você processava alguma coisinha, saía do outro, saía normalmente um relatório, um gráfico. Você falou, putz, começou, eu falei assim, isso aqui não chegou um limite, eu falei, eu acho que não rola mais, não estou gostando. Não era tão dinâmico, né? Não era. Eu comecei porque assim, não tinha mais novidade. Então, os bugs você já meio que já conhecia, você batia o olho, já sei onde eu errei e tal. Ajudava outros, então assim, a parte da experimentação, da experiência, de ver problemas e resolver, muito deles eu já tinha resolvido, então eu já sabia mais ou menos, lógico, naquela linguagem de programação,
né, naquele conceito, né? Eu não me preocupava tanto com negócios. Então, me fala o que tem que programar, eu faço aqui e entrego. Legal. E aí, eu comecei a estudar um pouquinho de segurança em aplicação. Um ponto muito específico nessa autarquia que eu trabalhava, que tinha uma intenção de criar um sistema à prova de fraudes. Então, tinha um partido que tinha assumido o governo recentemente, tá, até hoje, naquele momento, e tinha uma questão do PAC, o plano de aceleração, de crescimento. Isso. Então, vamos mudar aqui a arquitetura, então vamos criar um sistema à prova de fraudes. Né? E tem que ser em software livre. Então, foi quando eu conheci o Java. Isso realmente, né, você fala, nossa, tem um negócio nobre por trás. E eu fui estudar um pouco de segurança de aplicação. Bem pouco, com o pouco que tinha. E eu gostei. Falei, putz, isso daqui é o futuro. Isso daqui é assim... os problemas que eu comecei, os poucos que eu estudei, eu falei assim, nossa, tudo isso daqui que eu vi que é possível explorar por erro de programação, eu fiz todos esses erros. Se eu fiz isso daqui e eu me acho um especialista, putz, isso daqui é o futuro, porque tudo isso que já foi construído já está com esses erros. Eu falei, aqui acho que é um caminho. E aí eu saí desse emprego, fui para uma oportunidade de 8 meses dentro de um projeto de segurança dentro da Editora Abril, na área de segurança. Era 8 meses o projeto, que era abrir todos os sistemas da companhia, trocar o sistema de autenticação. 8 meses, eu falei assim, eu vou aqui. Era terceiro. Tá. Falei, 8 meses, eu falei assim, eu vou fazer isso e eu vou achar aonde que eles vão precisar de mim aqui. Eu vou mostrar que precisa de desenvolvimento seguro aqui. E aí, foquei muito nisso. Aí, isso foi em 2010, 2009 para 2010. Entramos numa célula, dentro da área de segurança, então era dentro de tecnologia, mas separado de desenvolvimento, separado das entregas normais de negócio, dentro da área de segurança. E aí você começa a aprender por osmose. Você escuta muito, né? Coisa que o presencial, que a gente até comentou um pouco, tem coisa presencial, você só pega nisso. Então, escutava muito. E lá eu tive um primeiro grande gestor. Eu tive um líder técnico inicialmente, que é amigo meu até hoje, que me deu bastante, vou dizer, apoio e oportunidade de me expor. E lá, sim, tinha um líder de segurança, tinha um CISO, que era já de mercado, muito já bem estabelecido em segurança, que foi realmente um grande mentor para todos nós. Ele foi uma pessoa com quem eu aprendi demais. Perfeito. Sérgio Recupero. Foi uma pessoa que me trouxe muito a questão, principalmente de gestão. Até então não me preocupava ainda com isso, mas eu aprendi muito o que é ser gestor do lado mais humano da coisa. Bacana. Então, e dentro desse projeto, no 8º mês, entregamos, mostrei que eu estava pronto para fazer outras coisas, pedindo para fazer outras coisas. Aí o Sérgio Recupero falou assim, não se preocupa, vou te encaixar num projeto aqui, o ano que vem vai abrir uma vaga e você entra nela. Fez, no ano seguinte, virei funcionário da Editora Abril. Trabalhei, inclusive, com o Schutz, passou aqui. Passou aqui, o Schutz passou aqui, é verdade. Ele trabalhou, eu vi parte da história dele, não acompanhei o final quando ele virou CTO, que aí já tinha saído da Editora Abril, mas parte da história, sim. E aí, comecei a trabalhar dentro da Editora Abril, como segurança, como arquiteto de segurança, e lá foi uma baita de uma escola. Foi a sua grande escola? Foi. Assim, de entrar no domínio de segurança, foi lá. Legal. Lá foi o que me credenciou. Tá? E daí em diante, lá, chegou um momento que a Editora Abril, infelizmente, né, já não era a Editora Abril do passado. Sim. Mesma coisa, eu comecei a falar assim, putz, aqui eu já conheço. Quero ir para um próximo desafio. E eu falei, eu quero ir para um banco. Porque quero saber como que é a segurança de um banco. Segurança de mídia é uma coisa, segurança de banco é outra. Eu precisava saber. E aí, entre um banco muito grande, eu optei por um convite para um banco que estava sendo construído do zero, que era o original. O original. Convite do Glauco Sampaio. Grande Glauco. Acho que ele deve ter passado, já passou aqui, já com passou certeza. Aqui, com certeza. Então, o Glauco falou, putz, vocês querem vir, preciso de um arquiteto de segurança? Eu falei, putz, perfeito, porque é um banco digital. Então, eu vou ver segurança bancária com a parte que eu conheço na internet. Eu falei, putz. E ainda construir um banco de... assim,
Não pensei duas vezes. Que também foi uma baita de uma escola. Né? Então, mesma coisa, um suporte de pessoas que me deixavam poder fazer meu trabalho, experimentar, errar. Né? Então, foi muito importante como escola. Que foi o último grande trabalho, vamos dizer, como colaborador individual. De lá, aí eu já comecei a ir para um lado de liderança em outras companhias. Que bacana. Linda história. Você viu que eu te interrompi quase nada para deixar na fonte, né? Na fonte, todos esses detalhes, né? Ou seja, como que foi a construção da jornada do Ascencio, né? Ou seja, começando de baixo, né? Ou seja, aprendendo, tomando decisões de ir por aqui para ganhar toda a base e depois se conectando a pessoas bacanas. Ascencio, eu queria pegar um insight com você. Claro. O momento que nós estamos vivendo de cibersegurança. Você viveu uma jornada totalmente diferente do que nós estamos vivendo agora. Sim. Queria que você trouxesse isso como uma oportunidade para quem está prospectando uma carreira em cyber, seja no início da jornada ou quem já está um pouco mais maduro e que se interessa pelo mercado de cibersegurança. Qual que é o momento que a gente está vivendo, mercado e oportunidades? Olha, mercado eu acho que hoje eu posso falar que eu estou rodando numa pavimentação construída por suor de muitas pessoas importantes. Uma delas está aqui hoje, eu conheço também há muitos anos, o Glauco, e pessoas mais antigas que buscaram uma posição em segurança que está hoje. Hoje eu estou como vice-presidente, então eu respondo para o CEO. Isso é uma coisa que, se a gente olhar 10 anos atrás, era inviável no Brasil, e lá fora pouquíssimas empresas têm isso. Então, essa pavimentação para um caminho, uma profissionalização executiva dessa cadeira, e saindo de tecnologia, porque é um spin-off. É um spin-off de tecnologia. Hoje, o CTO é meu par. Lá fora, na empresa que eu estou hoje, o meu chefe, que é o CISO Global, ele assumiu agora como CIO. Está com as duas cadeiras. Então, ele era de segurança, saiu o antigo CEO, veio para baixo dele, tecnologia. Então, assim, é um movimento que você está vendo que não foi construído assim, que foi pavimentado com uma história. Então, e por que eu estou puxando todo esse preâmbulo? Porque a gente veio desse mundo do hackativismo, da brincadeira de invadir e derrubar, daquela coisa mais, eu não vou falar puritana, mas ingênua de que, putz, olha, eu vou derrubar o site principal da Sony, eu vou derrubar a Sony. Coisas que aconteciam, né? Putz, isso chega a ser romântico, né? Porque isso não impacta financeiramente uma empresa. Isso foi evoluindo. Hoje os ataques não querem derrubar a empresa. Ao contrário, eu quero que ela fique bem em pezinha, porque eu quero continuar fraudando ela, eu quero tirar o dinheiro dela lá de dentro, para mim. Então, a malícia acabou de um lado. Do nosso lado, como tecnologia, e gostar muito de tecnologia, a gente está num caminho que estamos saindo de tecnologia, você tem um cordão umbilical muito grande, né? Porque você resolve problemas do dia a dia com engenharia, mas você começa a falar uma linguagem que a segurança fala muito, mas entende pouco, que é risco. E todas as empresas, todos os negócios estão baseados, você como empreendedor sabe muito bem, que são 3 alicerces enormes. Risco, crescimento e faturamento. Que balancear esses 3 para qualquer empresa é super difícil. Tem momentos que você vai ter que tomar mais risco para faturar mais, tem momentos que você sabe que você ter que diminuir um pouco o faturamento, para diminuir o risco você vai ter que talvez diminuir um pouco o faturamento, mas essa jogada que é muito mais executiva, que é muito mais negócio, segurança ficava sempre no segundo plano, e quem era mais o protagonista nisso era a tecnologia. Agora você começa a sair, por quê? Sair para quem começa a enxergar isso. Se você fala a linguagem de risco, e a gente sabe, a gente segura se a gente fala. Talvez a gente não traduza da melhor forma, mas a gente fala. Se a gente começa a falar de risco e entender um pouquinho de negócio, que é esse traquejo de faturamento, crescimento, saber ajustar isso, putz, você é um elo para fazer aquela empresa, sim, ela crescer. Seja o faturamento, ou seja o crescimento estratégico, sabendo jogar junto com ela o risco. Deixando claro qual que é o risco, porque existe um risco que a empresa sabe e ela toma durante um período,
Mas o pior risco e o que normalmente derruba a muitos CISOs, né? Quando não um pouco menos experientes, é quando ele prioriza um determinado risco em detrimento de outro e não deixa isso claro. E coloca todas as cartas aqui. E a gente sabe que é difícil a gente trabalhar todos os riscos. É muito dinheiro. O dinheiro é finito. Então, para quem eu acho que está ou numa rota de começo ou querendo ir para uma linha de realmente transformar a segurança em algo estratégico para o negócio, começa a falar de risco e começa a entender negócios. Boa. Minimamente, lógico. Cada indústria é indústria. Você tem que você vai ter que ser muito humilde, conversar, escutar muito. Você vai escutar, você vai entender muitas vezes porcaria nenhuma, mas olha isso para dentro e fala assim, putz, como eu não sei nada ainda. Escuta, porque a hora que você pegar esse balanço dessas 3 coisinhas, uma a gente domina muito bem, que é risco. Se a gente souber falar de crescimento e faturamento, putz, você é um amigo do negócio. Não seja o cara que fala não, que eu acho que isso já... A gente... Há muito tempo a gente já vem falando isso, né? Todo mundo fala, não quero ser o cara do não. Tá bom, mas como que você é o cara do sim responsável? E a tradução fala de risco, crescimento e faturamento. Muito legal. Ascencio, você me chamou aqui para um gancho super fácil agora, né? Que é o seguinte, um dos nossos grandes propósitos como líderes na área de tecnologia, em especial cibersegurança, é falar de conscientização. Um dos nossos grandes papéis é conscientizar a base, né? Para que o usuário lá na ponta ele seja um grande guardião da sua própria segurança, pessoa física, na sua casa, com a sua família, né? Com uma consciência digital muito importante. E, obviamente, ele é um espelho nas atitudes que ele tem dentro do trabalho. Queria pegar alguns insights, como que você tem trabalhado essa conscientização na base, mas também no topo, né? Ou seja, traduzindo o risco, quantificando, né, muitas vezes isso para o conselho, né, para os seus pares, ou seja, para o acionista. Como que você tem trabalhado isso? Olha, talvez eu venha falar o oposto da percepção de muitas pessoas. Eu posso falar que hoje falar com o board, falar e com o executivo sobre segurança e risco é muito mais fácil do que falar para o restante da companhia, principalmente na questão de conscientização, tá? Eu acho que como você conversa com o risco de negócio, essa pessoa ela já naturalmente ela já está preparada para ouvir isso. Então, se você souber fazer o discurso, que eu falei, ele é fácil de ser refinado, ele te escuta e te entende. Já você fazer a mesma analogia para onde dói no dia a dia das pessoas, eu acho que é algo mais difícil, porque o executivo está preocupado com o negócio. Então, a hora que você fala de negócio, você está falando na língua dele. A segurança para o dia a dia da pessoa vai muito além do negócio. Vai para o filho dele em casa. Pô, tem um filtro de conteúdo. Por que você vai colocar um filtro de conteúdo pro teu filho que está usando o iPad? Não, eu bato o olho, mais ou menos eu vejo quem está vendo. Não, mas você não sabe com quem está conversando. Quem do outro lado está querendo? Será que do outro lado pode ser um abusador? Será que do outro lado pode ser um cara que quer chegar até você? Porque ele quer fazer algum tipo de extorsão? Você está sabendo que teus dados da tua rede pode estar indo para a mão de uma quadrilha, né? Fala um pouco daqueles box de TV, que as pessoas compram aquilo e acham que estão certas. Fala, você sabe que aquilo pode estar monitorando a tua rede, tuas conversas. Então, assim, que isso é um impacto para você. Esquece companhia. Para você. Eu acho que esse impacto como sociedade, esse impacto de aprendizado que a gente está tendo desse acesso online, que eu falo tanto da diferença do offline para o online, eu acho que é um desafio que eu particularmente eu acho muito difícil eu passar dentro da companhia. Dentro da companhia, não vou falar que é fácil, mas você tem mecanismos, né? Você fica fazendo conscientização de phishing, você vai lá e coloca regras de consequência. Então, se você cair 3 vezes no phishing, eu não te pago parte do bônus. Mas a pessoa não tá indo por conscientização, que puta, estou consciente que isso é perigoso para mim ou para a companhia. Não, ele está indo pelo medo, porque você fala, é uma regra e se você não fizer, você vai ser preso. Né? Então, assim, fala, opa, eu vou pelo medo. O medo a gente sabe que você não...
As pessoas respeitam, mas não é o que realmente provoca ela realmente no seu âmago, né? Então, fazer uma analogia com o líder. Você tem um líder, aquele que conscientiza as pessoas seguem ele. Nossa, pô, tem aquela vibração. E tem o chefe que dá medo. Ambos entregam. Talvez o que dá medo entrega até mais. Mas quem vai fazer, faz porque, putz, eu tenho medo dessa pessoa, vou fazer. A conscientização eu vejo a mesma coisa. Eu vejo que tem uma arte para a gente poder aculturar essas pessoas do perigo que hoje temos na sociedade, na internet, e que é um perigo normal, tanto quanto sair na rua. A gente, quando era pequeno, quantas vezes teus pais falavam assim, não pega bala de estranho, Exato. não aceita, e ficava com aquilo. Mas por quê? Não, porque pode acontecer tal coisa. Você fala, nossa, né? Então, dentro de você tinha aquilo que você fala, pô, eu entendi o porquê. Tá muito claro. Como que a gente fala para uma criança de 4 anos que você tá tirando a possibilidade dela acessar determinadas coisas? Ou que você tá olhando, mas não é que você quer saber o que ela tá fazendo, que na verdade você quer proteger. Então, é algo que acho que como sociedade estamos aprendendo ainda, tá? E eu acho que é um baita desafio. Não sei a resposta. Sei partes talvez de insights, né? Mas eu acho que volta muito para nossa... Como que a gente vai passar valores para os nossos filhos com esses valores novos, esses valores digitais, ele possa ter armas para a sociedade. Valores esses que talvez a gente não teve, porque a gente veio do offline. Assim, então, a gente teve que aprender muita coisa na marra, e a gente vê isso hoje. Bullying online, jovens que se matam, pessoas que são fraudadas, que impactam a vida de pessoas, né? Porque são pessoas normalmente menos abastadas. Então, quando tem uma fraude, fraude de R$1.000, R$1.000. Pô, para uma pessoa que está devendo, sabe Deus quanto. Então, eu venho de uma indústria de birô, eu sei como que está o que é o Brasil em relação a dívidas e tudo mais. Pô, R$1.000 para essa pessoa, você pode acabar com ela. Então, é muito perigoso. E eu não vejo essa educação partindo de forma estruturada, por exemplo, no governo. Não vejo. Vejo muito mais discussões polarizadas, que a gente sabe que não leva a lugar nenhum, não faz esse país ir para frente. Mas eu vejo que a gente precisa, nós, que temos mais conhecimentos, passar esses valores para os nossos filhos. E entre nossos filhos e essa geração que já está aí, é tentar trabalhar o máximo possível no que é o porquê que você tem que se proteger com o que está acontecendo aqui no dia a dia, qual é a consequência. E isso daí a gente vai errar bastante. É verdade. E estamos somente no início de uma grande jornada de conscientizar essas novas gerações já digitais, né, para que eles sejam bons exemplos, né, nessa construção. E a gente conseguindo combinar um pouco desse mundo analógico para o digital, um pouquinho do que a gente aprendeu lá na base. Sim. Ascendio, uma coisa importante que eu queria que você deixasse aqui, né, a importância da gente falar do lado humano das coisas, né? E eu queria conhecer um pouquinho mais o Ascendio aqui do lado humano. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Você tem algum hobby, além de mandar super bem, né? Ou seja, em cyber, o que você curte fazer? Olha, eu tô com 2 filhos pequenos nesse momento, então tá uma menina de 7 e um menino de 4. Eles são minha prioridade, assim, de vida, e não é uma prioridade que para mim é um fardo, é o contrário. Então, quando eu chego tarde, viajo, que a gente comentou, estou indo bastante para fora, essa distância me machuca demais. Então, quando eu volto, para mim, o hobby é estar com eles. Então, um gosta de videogame, outro gosta de desenhar. Então, meu hobby hoje é fazer o que eles fazem. Que legal. Isso me dá um gás, uma paz de espírito surreal. Que hobby nenhum. Depois que a pessoa fala, pô, é bom ter hobby, parece que dá um escape. Meu hobby é eles, nesse momento. Show. Vai passar, né? Vai passar, eu sei que eles vão crescer, infelizmente. Eu não consegui ainda estudar alguma forma de manter eles naquela idade. Vai acontecer, infelizmente. Mas é isso. Mas tem um hobby que eu faço, que eu tenho hoje, que eles gostam demais. Eu gosto de videogame. Eu sou da geração, né, que a gente ia alugar, né, o cartucho, disputava aquele cartucho. Então, eles têm esse gosto, porque
acabou vindo de mim. Eu gosto de Lego, Olha só. adoro Lego. Então, e eles foi algo que para mim é muito surpreendente porque é algo que força eles ficarem offline, criando coisas que força eles a criar coisas em cima de peças. Então, eu super incentivo, não obrigo, mas como em casa tem carros montados, tem não sei o que, tem nave espacial, não sei o que, eles olham aquilo e eles sentem uma atração, e eu acho que isso é muito importante. E um outro que é robótica, que eu gosto, e esse é minha diversão. Eu tenho um projeto pessoal de colocar na internet os robôs que eu faço, mostrar Olha que a bacana. limitação. Tudo é questão de tempo, porque você vê a estrutura que você tem aqui, pessoas, capacidades para fazer todo esse trabalho. Então, se querer fazer em casa algo minimamente, você vai despender um tempo que aí abre mão de ficar com as crianças. E aí, se colocar em ordem de prioridade, desculpa, isso daqui vai lá para baixo. É verdade. Então, mas eu faço, eles gostam bastante, porque eles mexem. Agora quebram menos, antes eles quebravam, porque eles pegavam de qualquer jeito, desmontava, as coisas funcionam mais ou menos, mas é uma válvula grande de escape, porque hoje eu estou num papel mais executivo, então o meu papel é muito conversar, articular, relacionamentos, né? Em várias línguas hoje, mas então você tem o meu papel é muito esse e muito menos técnico e cada vez menos, né? Então mas eu sinto falta do técnico. Aquilo que ele veio, foi o que você se descobriu. Putz, eu não quero abrir mão, mas eu não vou abrir mão atrapalhando a geração nova que está estudando, que está conhecendo, que está comendo tecnologia, para eu chegar lá e falar assim, não, vai fazer do meu jeito, porque, claro, eu tenho um poder de influência muito maior. Não. Deixa, então, eu uso aqui para brincar, final de semana. Bacana, que legal. Então, esse é o momento de descarrego. Mas meus filhos é assim, 80% do meu tempo, que é o meu principal hobby. Que bacana, que modelo interessante, super estimulante, está criando com certeza crianças, né, interessadíssimas, criativas, querendo construir e tudo mais. Luiz Ascencio, ficaria aqui mais uma hora te perguntando nos detalhes, uma carreira super bacana, feita com muita paciência, né, muita humildade, mas um momento também de se encorajar e seguir em frente. Parabéns pela jornada, que a sua jornada seja uma grande inspiração, né, para a nossa comunidade, principalmente para quem está prospectando uma carreira como a sua. Fica aqui o nosso reconhecimento e parabéns por essa jornada. Muito obrigado, eu agradeço novamente. Acho que falar um pouco da história, acho que ajuda também as pessoas a olharem para si e falar assim, putz, dá para ir. Então, assim, acho que tem várias histórias e você que está acompanhando, você deve ter visto completamente diferentes. Não existe uma regra replicável. Nenhuma. E isso é perfeito porque você fala assim, olha, você pode ir de um jeito ao outro, vocês podem seguir, vocês podem alcançar. Então, acho que isso é muito importante, porque quem está assistindo aqui vai aprender, vai pegar pequenos detalhes, que talvez seja a ousadia, a persistência. Exato. Então, são coisas que isso daí vai ser o segredo do sucesso. Não qual foi o caminho, se estudou aqui, se fez aquilo, qual empresa, por onde foi. Não, mas são esses detalhes que vão ser comuns, provavelmente, em todas essas histórias que tem de poder alcançar, né, um papel de liderança, um papel de protagonismo nessa indústria. Tá aí, Luiz Ascencio deixando aqui a sua grande contribuição, um marco para o nosso projeto Por Trás da TI, CISOs. Parabéns, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tamo junto. Muito bom. Aê! Que conversa boa. Parabéns, meu amigo. Obrigado.